Olá, olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje para a gente falar de assuntos bem importantes para a nossa saúde. E é com muito prazer que hoje a gente vai ter esse bate-papo bem gostoso. Então, quem já está chegando, compartilhe com os amigos para que a gente possa fazer uma live bem interativa, uma live com muitas perguntas e respostas, que a gente possa enriquecer vocês com todas as informações pertinentes ao hidrogênio molecular, os benefícios incríveis para a saúde e referente ao curso que nós faremos aqui em Brasília no próximo mês, no início do mês, no dia 6 e 7 agora. Bom, essa live de hoje é uma live pré-curso, é uma live que traz a importância da utilização do hidrogênio molecular. Poucas pessoas ainda conhecem ou ouviram falar do hidrogênio molecular. Hoje essa live vai ser muito bacana, vai ser comigo, doutor Davi e o doutor Edson, que já tá por aí, né, doutor Edson? Cadê o doutor Edson? Tá chegando? Cadê ele? Vamos lá. Pode ir chegando, doutor Edson, pra cá pra gente conversar. É isso aí. Quero aproveitar e já parabenizar todos os médicos, porque hoje é dia 18, dia do médico. Então, que todas aquelas pessoas que de alguma forma são curadores, que sejam abençoadas e parabenizadas nesse dia tão especial. Doutor Edson, seja bem-vindo. Doutor Davi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Boa noite, doutor Davi. Boa noite. Então, e hoje eu estou aqui conduzindo a nossa reunião com muita alegria, retomando aos pouquinhos, né, as lives. O pessoal sabe que eu estou me reorganizando aqui para estar aqui de novo. Graças a Deus, gente, estou super bem. Tenho feito todas as terapias que eu aplico nos meus clientes, pacientes, né, doutor Edson? Tenho feito muito hidrogênio molecular. Então, assim, estou muito feliz porque Deus tem sido muito bom para mim. A perda foi muito grande, mas eu tenho certeza que Deus está me dando a certeza de que eles estão muito bem. E eu estou ficando cada vez melhor, com essa certeza dentro do nosso coração. Eu não sei como é isso, é dentro da gente, né, doutor Edson? É uma certeza que vem do alto. Então, eu estou cada dia melhor. Em nome disso, eu estou conseguindo estudar mais, melhorar como profissional, para trazer e entregar para vocês cada vez mais conteúdos com qualidade, junto com esse grupo de feras. Vamos começar nossa live oficial, doutor Davi. Vamos lá. Conta pra gente Ô, Zay, o que é hidrogênio molecular. Oi, doutor. Sim. Antes do doutor Davi falar, que é sempre uma aula quando o doutor Davi fala, mas olha, primeiramente, eu estou muito feliz de ver você aqui, tá bom? Saudade de você. Vejo o doutor Davi com mais frequência, mas saiba que eu peço a Deus que Ele te abençoe, te dê força, te conforte. E assim mesmo, né? Nós sabemos que muito em breve nós vamos todos nos encontrar. E eu estou muito feliz de te ver aqui, tá bom, Zaica? Força sempre, estamos juntos. Então, obrigada de coração, amigo. Isso é muito importante. Obrigada. Eu vou fixar o tema da live e vocês podem começar a falar para o pessoal que nunca ouviu falar o que é hidrogênio molecular. O que é isso, meninos? Ótimo. Eu quero começar aqui a gente conversar convidando todos vocês, né? Eu passei a semana passada inteira praticamente conversando sobre o hidrogênio, sobre o LIB, falamos um pouco sobre ozônio, eu e o Edson. Nós teremos aqui em Brasília um evento, um curso que vai abordar o hidrogênio molecular e ozonioterapia e microscopia de campo escuro, né? Para profissional de saúde, para terapeutas, pessoas que se interessam pelo tema, tá? Qual é a importância disso tudo? O ozônio já está sedimentado na nossa sociedade, em diversas profissões, odontologia, medicina, fisioterapia, nutrição, a enfermagem. Nós sabemos da importância do ozônio, quantas terapias que estão sendo feitas e elaboradas com ozônio. O hidrogênio, que nós estamos, assim, juntamente com a pessoa que trouxe o conceito do hidrogênio para o Brasil, né? O nome dele é Rogério, tá?
Assim, o Rogério, há muito tempo, ele vem tentando fazer com que eu abra o olho, né? Que eu acabe enxergando um pouco sobre o hidrogênio. Então, insistentemente, ele me oferecia uma garrafinha, me oferecia. Mas aí, gente, é aquela história, né? É que nem assim, as pessoas, quando elas esperam ter dinheiro para fazer alguma coisa, né? Sabe o que acontece? A gente nunca faz, porque sempre vai tendo outras prioridades, tal, mas acabou que eu falei assim, não, está na hora de trazer o hidrogênio. E a gente trouxe o hidrogênio. Eu trouxe esta garrafinha aqui, ó, né? Tanto uma para mim, uma para a Zaica, certo? Eu dou muito plantão, a gente acaba precisando bastante, né, de uma para si, tá? E eu comecei a utilizar esse instrumento, né? Eu acompanho o meu sangue o tempo inteiro na microscopia. Tive a oportunidade de ver, já utilizava algumas outras terapias, né, para ajudar o meu sangue. E utilizando o hidrogênio, a gente acabou indo estudar, né? Vamos atrás de trabalhos no mundo falando sobre o hidrogênio. A gente começou a estudar o hidrogênio. Gente, é a menor partícula atômica, tá? É o menor átomo da natureza. E o hidrogênio molecular, além de ser o menor átomo da natureza, ele tem uma ação antioxidante. Ele é o melhor antioxidante da natureza. Nós produzimos hidrogênio molecular, ou seja, não é um elemento estranho para o nosso organismo, muito pelo contrário. Quando a gente produz ATP, a gente também produz uma carga de hidrogênio molecular. Para quê? Para anular a oxidação, o trabalho que o corpo tem, né? O metabolismo que o corpo tem para produzir o próprio ATP. Olha que inteligente. O organismo funciona e já produz o antídoto para neutralizar os radicais livres formados com esse processo. Porém, nós vivemos num ambiente tóxico. A gente atrai tóxicos, cargas positivas, metais tóxicos, agrotóxicos, solventes, através da nossa alimentação, através da nossa água, através da nossa respiração, enfim, de tantas formas que a gente não tem ideia. Então, nós nos encontramos não num processo de equilíbrio, mas num processo de desequilíbrio. Por mais que o corpo produza esse hidrogênio, ele não é suficiente para neutralizar todas as nossas cargas positivas. Então, o que a gente acaba vendo são pessoas inflamadas, pessoas que estão com mais cargas positivas do que deveriam, está com pH um pouco mais ácido. E a gente começou a estudar esse hidrogênio para poder neutralizar, né? Neutralizar essas cargas positivas. E, de fato, a gente vem, eu, Edson, conversando, a Zaica, a gente está se surpreendendo absurdamente. Primeiramente, essa garrafinha, você joga hidrogênio na água, tá? Joga hidrogênio na água e você bebe. Quem faz essa terapia, né? Você vai estar neutralizando as suas cargas positivas através do hidrogênio oral. Pode-se também fazer uma inalação. Eu nunca tinha ouvido falar que podia inalar hidrogênio. Foi uma surpresa para mim. A gente, como médico, a gente sabe do oxigênio, a gente sabe que o ozônio não pode ser inalado, então o gás que a gente utilizava para fazer von Ardenne, para fazer terapias, era o próprio oxigênio. E aí vem o conceito de inalar hidrogênio. Maravilha! Começamos a trabalhar com isso, gostei e tal. Mas aí, gente, apareceu o conceito do hidrogênio medicinal, que é este aparelhinho, tá? Esse aqui, que é o primeiro da escala, né? Ele produz 150 ml de hidrogênio por minuto, tá? É um volume razoável. Calhou da gente estar vivendo um ambiente mais inflamado ainda.
Com essa questão do Covid, a gente começou a pegar pessoas mais inflamadas, pessoas com maior agregação das hemácias, pessoas com fibrinas coagulando, né? E cada dia que passava estava mais difícil reverter esse processo de coagulação. Todos passamos por isso. A quantidade de terapias que nós estamos abrindo, né, para poder conter o avanço do Covid. E aí também veio a questão das picadinhas. As picadinhas que utilizam uma proteína inflamatória, certo? Essas pessoas, eu não estou discutindo aqui questão de imunidade ou não, certo? Agora, a proteína inflamatória utilizada nas vacinas ocasiona um processo inflamatório mais intenso ainda nas pessoas. E aí, o que a gente depara? Eu vejo um monte de médicos falando, nossa, eu estou vendo mais AVC, eu estou vendo mais infarto, eu estou vendo mais trombose, pessoas com dores musculares, dores articulares, né? E um trocando assunto com o outro, e a gente acaba vendo isso na microscopia, uma agregação maior, uma fibrina intensa. Aí chega o hidrogênio medicinal, né? Fala assim, olha, vamos ver se isso funciona mesmo. E aí a gente começa a utilizar o hidrogênio nos nossos pacientes mais agregados, com maior quantidade de fibrina. E, por surpresa, a gente percebe uma terapia altamente eficaz, rápida para isso. Então, eu, Edson e a Zayka começamos a fazer um estudo de caso, um trabalho envolvendo o hidrogênio, o próprio ozônio, que nós já conhecemos as suas ações, tanto oxidantes quanto antioxidantes no processo de funcionamento, né, fisiológico do ozônio. Doutor E com Davi, isso, pode falar. só um minutinho. Eu quero que você continue falando, tá? Só um minutinho. Tem muita gente com dúvida que chegou agora na nossa live, nunca ouviu falar nada do que é hidrogênio, hidrogênio molecular, o que é essa questão de microscopia de campo escuro, como funciona isso. Então, eu queria dar assim, uma breve explicação, e aí eu vou voltar para os doutores, para a gente continuar falando da terapêutica, que é incrível. Mas para quem nunca, gente, nunca ouviu falar sobre isso, o que é a microscopia de campo escuro? A Luciana perguntou assim, por que dá para detectar? O que dá para ver? Luciana, essa é uma técnica, até, doutor Edson, que a gente pega uma gotinha pequenininha da pontinha do dedo, coloca numa lâmina de vidro, coloca no microscópio e a gente consegue enxergar naquele sangue vivo tudo o que está acontecendo com o teu organismo em tempo real. É incrível. Aquela gotinha por quadrante, ela representa o teu organismo como um todo. Todos os teus minerais, toda a tua oxigenação, a sua suplementação, a sua hidratação, a sua parasitação. E tem mais, a sua intoxicação por metais tóxicos. Quem viu lá o post hoje do Sorrentino, incrível, falando sobre radiação, dá para a gente também detectar se o corpo está sobrecarregado por radiação, simplesmente por uma gotinha de sangue. E também, por esta gotinha, a gente consegue medir a aplicação e o benefício do hidrogênio molecular. Bom, o que é o hidrogênio, Zayka? O hidrogênio é o componente do universo que tem o poder mais forte de antioxidar o nosso organismo. O que é isso? É como se ele tivesse uma força mágica de ir lá nas hidroxilas e eliminá-las. Zayka, o que são as hidroxilas? São questões dentro do nosso organismo, principalmente lá nas questões das nossas mitocôndrias, da nossa respiração celular, do nosso rejuvenescimento, da nossa saúde, da nossa resposta imunológica, da nossa qualidade de vida. Então, o hidrogênio é vida. O hidrogênio devolve respiração? Sim. Devolve nutrição? Sim. Devolve antioxidação? Sim. Desinflama, então, Zayka, o meu organismo? Com certeza.
é o elemento mais poderoso encontrado hoje no mundo da terapia. Bom, e as respostas pós-Covid com o hidrogênio molecular? Fantásticas. Luciana, vou usar você de novo. Como é que eu detecto, doutora Zayka, a questão do hidrogênio na microscopia? A gente colhe essa gotinha, coloca na lâmina e mostra para esse paciente em tempo real como é que tá a coagulação, a fibrina, toda aquela sujeira na lâmina, como é que tá o organismo daquela pessoa. Ela tá cheia de dores no corpo, porque a microcirculação tá toda impedida. Você quer isso, né, Montel? Eu também, é muito bom. Então, você sente toda aquela sobrecarga da falta de oxigênio intracelular. E quando a gente aplica, né, doutores? Coisa de 30 minutinhos o hidrogênio inalativo, a pessoa vai inalar aquele hidrogênio juntamente com o ILIB, que é uma terapia que a gente pode fazer tanto no pulso ou na carótida de laser, tá? A gente faz junto, conjuntamente. A resposta é incrível. A gente colhe uma segunda gotinha 30 minutos depois e a resposta de oxigenação é vista, gente, numa tela pelo paciente. Aí ele fala assim, eu quero isso. Aí ele, mais 30 minutos, se tá com dor de cabeça, alivia. Se tá com mal-estar, vai se sentir mais bem-estar. Então é uma coisa assim realmente revolucionária no processo de tratamento da saúde para o ser humano. Minha cachorrinha, gente. Pulando aqui. Olha Pode só. falar, doutor. Doutor Davi, feliz Dia dos Médicos, tá bom? Que o senhor continue abençoando as suas mãos, a sua inteligência, onde o senhor tocar, o senhor leve saúde e qualidade de vida para as pessoas, tá? Valeu, você. Ainda continue fazendo do senhor essa pessoa brilhante, cada vez mais brilhante. Parabéns pelo seu dia, parabéns para todos os médicos, tá? Bom, olha só, eu queria, Zayka, trazer algumas informações. Eu acho que as pessoas, quando escutam a gente falando sobre hidrogênio, né, principalmente sobre hidrogênio molecular, eu acho que eles têm percebido a nossa empolgação. E por que disso? Eu vou usar uma fala do Dr. Davi, a última vez que eu encontrei com ele lá no consultório. Ele falou assim, Edson, eu acho que nós descobrimos algo muito importante. Porque na última sexta-feira, eu estive lá no nosso consultório e a gente resolveu fazer um experimento comigo mesmo. Então, a gente foi colhendo e foi fazendo, né, doutor Davi? E a gente foi fazendo ali e verificando antes e depois com a microscopia e muitas coisas ficaram muito claras na nossa cabeça. Uma delas foi o seguinte, eu estava anotando aqui, Zayka, alguns pontos, sabe, conforme você foi falando, doutor Davi. O primeiro deles é o seguinte, eu estou vendo algumas pessoas falando assim, o hidrogênio é melhor que o ILIB? O hidrogênio é melhor que o ozônio? Sabe o que eu descobri com a gente fazendo ali? Primeiro que a gente tem recebido muito material, artigos, publicações, isso é muito importante, inclusive para dar embasamento para o nosso curso nesse primeiro final de semana de novembro. É o primeiro curso nesse país, no Brasil, novo. A gente está fazendo isso com muito cuidado, muito carinho, para levar isso com muita qualidade para as pessoas. E aí, Zayka, a gente olha artigos, toda a metodologia adotada, ela serve para nos guiar, né? Então, quando eu falo em ciência, eu tenho uma metodologia, se eu sigo aquela metodologia, o passo a passo, e chego nos mesmos resultados, isso é ciência, né? E a gente começou a fazer algumas coisas. O primeiro ponto que eu observei, não é que o hidrogênio ele é melhor que o ozônio, não. O hidrogênio potencializou o uso, como é importante o ILIB e como é importante o ozônio e a avaliação da microscopia de campo escuro. Foi impressionante o comportamento das minhas células, eu fazendo em mim mesmo. A gente acompanhando ali ao vivo ali com a microscopia de campo escuro. A gente começou a ver o seguinte, a microscopia como uma ferramenta magnífica para você conseguir mostrar ali em tempo real o comportamento orgânico, a repercussão orgânica do hidrogênio molecular. E aí, a história, assim, quando a gente pensa num tratamento, Zayka, a gente pensa assim, ó, para eu usar algo para tratar, eu tenho que definir muito bem vias de administração. Aí eu tenho o Dr. Davi mostrando que ele sabe o quanto isso é importante. Eu tenho ali o ILIB, olha como é fácil isso, né? Eu tenho o hidrogênio
ele está inalando através de um catéter nasal. Esse catéter nasal, muito simples. Olha lá, muito simples. Totalmente A máquina, indolor, pessoal, é confortável. extremamente confortável, não arde, Não há não dói, não nada. incomoda. É incrível esse aparelho. E aí, o detalhe, né? Eu estava fazendo ali e percebendo. Aí o tempo, Zaica, a gente além de via, tratamento, a gente precisa definir também, por exemplo, é, é seguro. Tá mostrando, extremamente seguro. Como é que é a manutenção? Porque a gente fala assim, olha, o corpo está constantemente submetido a poluentes, contaminantes, metais, etc. Ótimo. Aí agora eu tenho uma ferramenta que o meu paciente ele pode levar para casa. Então eu tenho o hidrogênio sendo produzido nessa garrafinha, Exato. e aí essa é a manutenção. E a gente conversou isso no consultório, né, Zay? A gente conversou assim, Edson, como é que é? Não, o inalado, a resposta é muito boa e muito rápida. A garrafinha é a manutenção disso, o paciente levar para casa. Ele fazer Beber manutenção disso. água. E aí ele pode levar a garrafinha, pode levar o ILIB, porque o ILIB já tem ali um RES liberado seguro, então ele pode levar e fazer na casa dele ali. E o tempo? Aí olha que interessante, Zaica. Assim como qualquer outra ferramenta de tratamento, isso variou de organismo para Com organismo. certeza. Olha como isso é Muitos interessante, né? laboratórios O também. meu corpo responde um determinado tempo, doutor Davi outro, outra paciente outro. E aí, eu vou fechar minha fala aqui, porque senão a gente vai falando demais, né? Quando a gente olha lá na microscopia, as pessoas que recebem a picada do maribondo, o que acontece? Muita fibrina, e aí vem explicar dores nas pernas, dores articulares, e a gente tentando entender isso, e a gente vendo isso na microscopia. Agregação eritrocitária, incrível como mudou, rolou, e como isso estava um terreno tão Doutor sujo, Edis, e como... rapidinho. Gente, o que é essa agregação? Quando a gente fala esse tema, é porque é muito comum, né, para o meio. Então, imagine assim, um monte de moedinhas, todas empilhadinhas, quando a gente cola e passa aquela fita, elas ficam todas grudadinhas, aqueles montinhos de R$ 1, né? De 10 centavos que a gente junta. É como se você estivesse vendo isso naquela laminazinha. As nossas hemácias, as bolinhas, ficam todas grudadinhas, emboladinhas. E agora imagine se por ali dá para passar algum oxigênio, alguma informação, alguma nutrição de qualidade. Não dá, né? Não passa oxigênio, não passa nutriente, isso vai explicar várias coisas, Zaica. E uma coisa que me chamou a atenção nesse experimento de sexta-feira, a velocidade de ação. Porque a gente foi fazendo eles individualmente. Aplicamos primeiro o ILIB, depois o ozônio, depois o hidrogênio. Chegou o momento e falou, agora vamos juntar, vamos ver o que acontece? Impressionante, porque o terreno biológico ele começa a responder muito rápido. Olha, Zaica, eu já tinha visto resposta terreno biológico com a ação do ozônio, eu já vi a resposta com o ILIB, tá bom? Mas eles associados, realmente, como... Quando o doutor Davi mostra, ele até fez uma live esses dias, ele mostrou uma lâmina. E aquilo, um quadrante, né, na microscopia. E aquilo ali ficou muito claro para a gente que trabalha com isso, como é que o organismo respondeu, né? Então, e olha só um detalhe que me chamou muita atenção. Além de desfazer a fibrina, além de desfazer a agregação, que essas hemácias, umas próximas, todas emboladas, o rolor, que é esse empilhamento das hemácias, então isso já favorece a oxigenação e nutrição tecidual, ela ativa o sistema imunológico. Doutor Davi mandou uma mensagem para mim, assim, Edis, olha que coisa linda. A gente viu numa mesma imagem basófilo, neutrófilo, eosinófilo e linfócito. Então, assim, e um quadrante, para quem estuda microscopia, a gente sabe como é isso, né? Ver essas células ali e tal. Então, elas estavam... Aí a gente ficou conversando. Doutor Davi, e aí? Será que existe um sistema imunológico ativado, só que ele está escondido por causa da agregação? Ou o hidrogênio com ozônio e ILIB, ele está ativando esse sistema imunológico em uma pessoa imunodeprimida? Aí estão vindo artigos e coisas que a gente vai contar no curso. Esse curso vai ser incrível. Como o doutor disse, é o primeiro do Brasil. Estamos honrados pela confiança da H2 Quanto.
pela confiança dos parceiros internacionais que produzem esses aparelhos de altíssima qualidade. Quero aproveitar e alertar vocês. Vocês vão encontrar muita coisa falsificada na internet, como a gente encontra celular, a gente encontra bolsa, encontra de tudo. Mas muito cuidado, a saúde de vocês merece atenção, merece zelo. Não compra e junta para comprar algo que realmente vai te fazer bem. Vai atuar com o que você realmente quer. Porque senão você se engana, acha que está usando, que está tendo efeito e vai falar, ah, isso não funcionou. E não é verdade. Funciona sim, né, doutora Edson? Gente, a diferença dos dispositivos de hidrogênio é justamente o local aonde se gera, aonde estimula as moléculas de água a liberarem o hidrogênio do oxigênio, tá? Essa liberação tem que ser separada. Você tem que soltar o hidrogênio e jogar o oxigênio para fora, porque se você deixá-los juntos, vai voltar a ser água. Você não vai ter o hidrogênio dissolvido ou evaporado para você poder inalar. Isso faz uma diferença muito grande. Então, a eletrólise realizada, ela tem que ter uma vamos dizer assim, é um procedimento muito minucioso. Então, tem a forma de você utilizar com placas de metal, né? Com uma membrana de prótons específica, com uma tecnologia diferenciada. Enfim, aí cada vez que a gente vai estudando, eu sei que quando lançaram, por exemplo, um filtro de água alcalina, todos nós procuramos um filtro de água alcalina. Foi descoberto que alguns filtros que promoviam a água alcalina alcalinizavam a água via alumínio. Aí você pensa o seguinte: ah, eu quero água alcalina, né? Você vai lá, mede o pH, tá 7,5, tá 8. Maravilha, que água boa. Não, não é isso. Tudo depende também do elemento que você está utilizando para alcalinizar aquela água. Da mesma forma, nós temos essa ideia com o hidrogênio, certo? Qual é o elemento? Porque às vezes você olha lá, é ORP de menos 600. Maravilha! ORP é uma coisa. Partículas de hidrogênio por bilhão de moléculas de água é outra coisa. Tem equipamentos que dão um RP muito negativo, mas a quantidade de partículas de hidrogênio dissolvida na água não é um volume terapêutico, gente. Terapia, você precisa de uma concentração específica. É o que a gente está vendo na nossa prática. A gente está tendo a oportunidade de trabalhar com hidrogênio em alguns pacientes escolhidos a dedo, a nós mesmos. Para quê? Para a gente poder ver a eficiência, a capacidade do hidrogênio de neutralizar um ambiente oxidado, um ambiente em estresse oxidativo, um ambiente inflamado. Nós já sabemos que existem inúmeras pesquisas no mundo já comprovando a eficácia do hidrogênio molecular. Nós já sabemos disso. Bom, só que nós estamos fazendo esse estudo a fundo no Brasil também. Por nossa conta, nós decidimos fazer toda essa dedicação em cima do hidrogênio porque nós sabemos a eficácia. É como se a gente tivesse que dar um tiro de garruchinha e de repente você sabe que com uma 12 você vai fazer aquele acerto que você precisa, naquele tamanho inteiro. Então, quando você usa a capacidade do hidrogênio molecular, né, para atuar nesse corpo inflamado, a resposta, gente, é como se fosse esse tiro de 12. É um negócio incrível mesmo. E automático, como disse o Dr. Eds, a gente consegue... Eu já vou abrir para as perguntas, tá, gente? Daqui 2 minutinhos para vocês perguntarem. Tem muita gente. Primeiro, eu quero dar uma informação para ficar na cabeça das pessoas, dos terapeutas, dos médicos. Nós vamos viver um ambiente corporal mais inflamado, com a questão do vírus e com a questão das picadas. Cada vez vai ficar mais difícil de desinflamar os pacientes.
Vamos ter efeitos colaterais de dores musculares, articulares, problemas circulatórios intensos. Eu já vejo um monte de serviços dizendo que a quantidade de infarto, de AVC, de problemas embólicos está aumentando. Então, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar com um instrumento que consegue, de uma forma bem eficiente, neutralizar melhor essa questão inflamatória que está acontecendo. Eu quero deixar claro isso. Então, vocês que estão começando com essa ideia, começando com essa possibilidade, compensa. Não tem dificuldade nenhuma em trabalhar com isso, como não tem dificuldade de trabalhar com ozônio, como não tem dificuldade de trabalhar com ILIB. A gente só precisa entender essa sequência, como fazer, começar a tratar os nossos pacientes. Podemos ter um instrumento como a microscopia de campo escuro, que você consegue mostrar isso, tanto para si quanto para o paciente, e ver a eficiência desse tratamento. Eu quero dizer que na neurociência, que é a minha área, a gente também tem encontrado respostas maravilhosas. Pacientes com respostas inflamatórias cerebrais que já acreditam que não tem reversão com a utilização do hidrogênio molecular, a gente consegue respostas de menos espasmos, respostas de mais concentração, respostas de momentos de mais lucidez, respostas de cognição, ampliação de cognição, justamente porque nós precisamos de oxigênio intracelular. E um corpo que é como se fosse um corpo... Imagine uma casa que está cheia de sacolas, né? Você não tem trânsito nessa casa. Então, se eu começo a tirar aquelas sacolas de lixo e colocar o lixo lá fora para o lixeiro levar no lugar certo, você vai ganhando fluxo dentro desse ambiente. E é isso que o hidrogênio molecular faz no nosso organismo. Ele pega o lixo, direciona para os lixeiros do nosso organismo e eles dão um jeitinho de expelir isso do nosso organismo de uma forma muito agradável. E a gente tem percebido que os efeitos para expelir esse lixo não tem sido aquele efeito de Hirschheim tão agravado que nem a gente percebe com muitas outras terapias, que é normal acontecer, né? Quando você está com muita sujeira em casa, você vai fazer aquela faxina, sobe poeira. O nosso organismo da mesma forma. Quando está muito sujo, muito intoxicado, a limpeza causa mal-estar, enjoo, náusea e outras coisas mais, né, doutores? Só que o hidrogênio, pessoal, tem minimizado esses sintomas, né, no processo de limpeza. Então, ele é algo assim, eu posso dizer que salutar, né? Algo assim muito mais sublime do que a gente ainda sabe. Então, eu digo que a gente tem muito a descobrir ainda do hidrogênio molecular, que as pesquisas estão a caminho, vocês podem encontrar em várias revistas científicas, Nature, União Europeia. Eu vou publicar algumas coisas aí no canal para que quem tiver curiosidade, quiser pegar, vou colocar no Stories, tá? E o nosso curso, que promete dia 6 e 7 agora de novembro, em Brasília, na modalidade presencial. Serão 2 dias incríveis. E, se for possível, nós aplicaremos lá em tempo real, para que esses alunos possam perceber e aprender, não só na teoria, mas na prática, conosco, o ILIB, o ozônio, a microscopia e o hidrogênio molecular. Zayka, olha, o empolgante disso tudo é a gente entender uma ferramenta ou uma terapia que ela vai funcionar nas duas extremidades, né? Eu posso trabalhar ela na prevenção e posso trabalhar ela na terapia, na recuperação e tratamento. Então, nós temos pacientes que nos procuram para simplesmente garantir ali a homeostasia, né? O equilíbrio orgânico. E aí a gente pode usar o hidrogênio. Porque não existe efeito colateral, não tem contraindicação, e você utiliza ali, assim, é sensacional. Você restabelece ou você garante a homeostasia e ainda com aquela... É diferente, por exemplo, do ozônio, né?
É difícil a pessoa chegar no consultório e falar assim, ó, agora você precisa fazer ozônio em casa. Se ele não tiver um gerador, para fazer pelo menos a insuflação retal, é mais complicado fora do consultório. Agora, quando eu falo no Não hidrogênio, pode ozônio, ainda tem isso. e existem as contraindicações do ozônio. Hidrogênio Então, eu molecular, trabalho ali. tem? Nenhuma, né? Não tem contraindicação. Nenhuma, gente. E existe a possibilidade de levar aquilo ali para casa. Então, ó, e outro detalhe, viu? Existe um princípio aí básico da saúde, que é o seguinte: você garantir saúde não só para o indivíduo, mas o indivíduo e sua coletividade, o meio onde ele vive. Então, a pessoa vai ali, se sente bem, a gente mostra em quase que no momento ali, naquele momento, a recuperação do corpo dele, ele relata o bem-estar, nada de placebo, tá? Porque é notório que ele vai se recuperando, e agora ele leva isso para casa dele, né, Zac? Então, é algo interessante. Eu estou vendo aqui alguns vídeos, vendo algumas coisas que está acontecendo em outros países, como isso tem avançado. Esse equipamento que o doutor Davi está mostrando já tem um novo, já para ter 2 pessoas recebendo o tratamento ao mesmo tempo. Então, a coisa está avançando muito rápido, né? Isso é muito interessante. A Sophie fez uma pergunta aqui para mim, eu vou responder rapidinho. Tem um dos aparelhos de Lib que ele vem com uma frequência, como se fosse um bônus, uma frequência extra de 528 Hz. Ela perguntou se é diferente do laser. Sophie, não atrapalha nada no laser, é só um plus, tá? É uma frequência que vem. A gente diz que é a frequência para acalmar, para deixar essa pessoa mais fluida. A gente chama de frequência do amor, 528 Hz, né, doutor Edson? Outra pergunta que ela fez foi se o ILIB poderia ser usado na doença autoimune. Sophie, uma coisa que a gente costuma falar para os pacientes não existe um tratamento externo somente, certo? Existe um tratamento a qual o paciente faz parte dele, tá? Não existe a pílula mágica que está fora de você, você vai colocar para dentro e ela vai fazer aquele efeito maravilhoso e vai te curar. O paciente, ele é parte do tratamento dele. Aonde? Na alimentação, nas escolhas diárias dele, tá? O ILIB é um instrumento que melhora a circulação. Pensa uma coisa, qualquer terapia, qualquer doença que você imaginar, se o corpo tiver uma circulação melhor, ele vai ser beneficiado? Vai. Pronto? Agora, quando você tem um instrumento igual ao hidrogênio para associar ao ILIB, um instrumento que vai neutralizar os radicais livres, que são as substâncias que levam o corpo a ter uma deterioração maior, a ter um estresse oxidativo, a ter um pH ácido, você está entendendo que você vai usar um instrumento que vai neutralizar o problema inflamatório do organismo, certo? Então, nós temos uma terapêutica para isso. Agora, por exemplo, o paciente não pode estar usando hidrogênio e achar que pode comer 10 pães com margarina por dia e achar que vai se curar por conta do hidrogênio. Não é assim. O paciente faz parte desse processo terapêutico, tá bom? Então, assim, olha, já tem trabalhos mostrando de remissão de doenças autoimunes com a utilização do hidrogênio e, obviamente, o paciente fazendo um processo alimentar adequado. Então, se a gente puder imaginar que aquele processo inflamatório de estresse oxidativo pode ser revertido com essas terapias, obviamente que o caminho, a rota da doença vai ser mudada. Não pode esquecer, né, doutor Davi, dos pilares, né? Então, a gente tem lá as questões nutricionais, metais, parasitas. Então, eu entro com hidrogênio, eu estou potencializando, dando condições para que o corpo consiga se estabilizar ali. Agora, é aquele cabo de guerra, né? Se eu continuo ali me intoxicando com metais e ainda em déficit nutricional, provavelmente eu não tenho uma boa resposta garantida por muito tempo aqui. Quando a gente corrige os déficits nutricionais, garante aí a eliminação, né? Quelação, eliminação dos metais tóxicos e pesados. E a questão da desparasitação, pessoal, é incrível. Aí os resultados são prolongados, né? A gente pode dizer que ele dura mais tempo. Agora, se eu não garantir isso, eu vou dar um exemplo rápido aqui, Zaica.
Eu tenho pacientes que apresentam intoxicação por chumbo. E é interessante que os pacientes não sabem de onde vem. Eles perguntam assim, você consegue entender de onde você pode estar se contaminando com chumbo? E aí quando a gente fala assim que pode ser o batom, pode ser, por exemplo, tem uma cidade que as crianças começaram a ter intoxicação por chumbo e não se descobria de onde vinha, até que descobriu-se que eram as passarelas das cidades que estavam passando por reforma e aquela tinta que estavam usando, aquele produto, estava intoxicando as pessoas ali próximas com chumbo, entendeu? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso eliminar essa fonte de contaminação e aí a coisa é prolongada. É prolongada. Então, assim, essa fala do Dr. Davi, ela é importante. Existe uma... Quando eu quero ter qualidade de vida, ter saúde, eu preciso que haja uma mudança do estilo de vida, né, Zayka? Isso é importante dizer. Não existe uma pílula mágica. Não existe mesmo. Não existe assim, o hidrogênio vai resolver todos os seus problemas. Não. Quem vai resolver seus problemas são você e nós temos ferramentas para garantir que isso prolongue por mais tempo, né? Exatamente. É como se a gente estivesse apresentando para vocês uma academia com personal, com tudo que tem de melhor para você cuidar da sua saúde, com o médico, com tudo. E aí você frequenta, mas sai dali e passa o fim de semana inteiro tomando sorvete, doces, glúten. Vai adiantar alguma coisa? Não, é um tiro no pé. Você está intoxicando tudo de novo. Você está sujando. É como se tomasse um banho e rolasse na lama. Tomasse um banho e rolasse na lama. E aí você vai estar causando até um estresse maior no seu organismo. Precisa, assim, de um posicionamento, de uma postura. Eu vou falar aqui uma frase que o Dr. Tales falou com a gente num curso que nós fizemos de hormônio lá em São Paulo. O cara é uma fera, maravilhoso, Dr. Tales, parabéns. Ele falou o seguinte, tem que merecer. Se você merece, você está pronto para ter qualidade de vida, beleza, saúde, melhor cognição, melhor disposição, um corpo mais saudável. Se você não está tendo isso, busque, você conquista, você consegue com o apoio, com certeza você vai chegar lá. Agora, se você não faz por onde, você não merece ter isso. Olha que lindo. O paciente tem que merecer esse tratamento. Certo? Não Gente, que coisa mais linda. Se a pessoa... hoje eu falei isso para um paciente, né? Ele chegou lá e falou assim, eu gosto de um refrigerante preto, tá? Aí eu fiz a microscopia dele, a microscopia estava bem alterada, certo? Bem alterada, rapaz jovem. Eu perguntei assim para ele, quantos litros desse refrigerante preto valem a sua saúde? Ele parou, ficou me olhando. Se eu lembrasse dessa frase, eu ia falar assim, você, para fazer esse tratamento, você tem que merecer. Olha, você tem que dizer para o seu corpo... Né? Resultado das nossas escolhas, né? Você tem que dar a opção para o seu corpo de querer voltar a ter saúde. Porque o corpo da gente, quando nós fazemos algum tipo de ação deletéria nele, ele acha que a gente está querendo se matar. Pensa só. Imagina, você todo dia joga um tóxico para dentro dele, ele vai falar assim, o que essa pessoa está querendo? Né? Então, gente, olha, nós estamos tendo uma oportunidade. Infelizmente, nós passamos por 2 anos tenebrosos no mundo inteiro. Tá? E não está perto de ficar livre disso, porque ainda vão ter algumas outras coisas. Mas nós temos instrumentos importantes para neutralizar todo esse processo. Doutor Davi, é incrível, né? Somos exatamente a resposta das nossas escolhas, o resultado das nossas escolhas. E por que eu estou falando isso? Quando a gente está estudando medicina, que a gente vai estudar ali as células, né? A gente passa a compreender que eu não sou isso aqui, né? Eu sou um monte de outras coisas que formam isso aqui. E é interessante que cada célula, e como ela se comporta... Por exemplo, o Zayka é especialista nisso. A gente tem um paciente que ele chega, a gente olha na microscopia, tá lá, até bonitas as hemácias lá. Aí daqui a pouco a Zayka começa a abrir janelas lá no consciente e puxar coisas que precisam ser limpas ali. Quando a gente olha novamente,
Tá tudo assim, ó. Como responde rapidamente às questões emocionais, altera o terreno biológico. Então, doutor Davi, escolhas. O que eu quero para mim, né? Eu quero me alimentar melhor, porque eu sei que eu não sou só isso, isso é bíblico, inclusive. A gente tem a obrigação de cuidar da nossa saúde. Cuidar desse tempo, muito entendeu? importante, doutor Edson. Eu não posso ser injusta com aquelas pessoas que estão com uma programação interna altamente deletéria. Tem pessoas que foram programadas para comer só doce, para comer só massa, com uma energia familiar, uma energia de região onde ela mora, de criação, de projeto de subconsciente muito forte. Então, mesmo assim, você não é refém de nada disso. A gente pode sim fazer um trabalho muito sério, muito responsável, que também já existe comprovação científica, que é a reprogramação. E eu criei uma técnica que é a RMDZ. E a gente pode aplicar e ajudar você a melhorar os seus hábitos e merecer mais da vida, né, doutor Edson? É isso aí, né? Muito bom. Então, e aí eu quero aqui lançar junto com o Edson e com a Zayka uma questão para todos vocês. Esta semana, de segunda a sexta-feira, eu, a Zayka, o Edson, nós vamos convidar o Rogério também da H2 Quanto, nós vamos estar falando sobre hidrogênio molecular justamente para promover esse evento do dia 6 e 7 de novembro. A pessoa que fizer a inscrição nesta semana, eu e o Edson vamos dar conta e analisar a microscopia de campo escuro dela lá durante o evento. Olha que pessoas, Davi, como é que a gente vai fazer isso? E se tiver 1000 pessoas? Não vai ter, porque eu restringi a quantidade de pessoas no curso, doutor Edson. Não tem vaga para 1000, não. A gente restringiu por conta da questão de atenção. A gente quer fazer o que a gente sempre fez, né? Pegar aquele aluno pela mão e ensinar, e mostrar, e compartilhar, e trocar experiências também com os nossos alunos. Então, por isso, pessoal, não fique esperando não, porque as vagas são limitadas, já está acabando. Então, Gessilene e Suzana, só um pouquinho, deixa eu aproveitar para não perder esse gancho. Gessilane e Suzana, vocês fizeram um comentário da Zayka aí. Eu vou dizer para vocês. Ela estava aqui fazendo o hidrogênio e o ILIB. Ontem ela estava se sentindo cansada, com dor no corpo. Eu trouxe o hidrogênio, ela fez e logo depois, à noite, ela virou e falou assim, nossa, como eu estou me sentindo melhor. Gente, e hoje a gente fazendo aqui de madrugada. E hoje aqui a gente fazendo de novo, eu virei para ela e falei assim, você já percebeu como a gente está rejuvenescendo? Certo? Em termos de disposição, de aparência, de coisa, isso está claro. Gente, o hidrogênio neutraliza radicais livres. É o radical livre que nos envelhece, que envelhece o nosso telômero no DNA, que faz com que a gente acelere a nossa idade biológica, né? Então, para vocês entenderem que está tudo interligado, né? E a gente vai conseguindo entender isso com mais profundidade, passar isso para vocês. Vocês vão levar isso para a vida e entender que existe uma lógica muito bem estabelecida para a gente ficar doente. Se a gente atrapalha essa lógica, ou a gente vai para a lógica da saúde, nós vamos ter outro padrão de vida, seja ele qual for, tá? Aqui o Rogério, da H2 Quanto, respondendo, principalmente o radical hidroxila. A gente já havia falado, Rogério, que ele realmente neutraliza, o radical hidroxila é o mais potente que tem, é o que mais deteriora o organismo, e o hidrogênio vai lá e neutraliza ele. Olha que maravilha. Vai lá e Pac-Man nele. Sabe o que eu queria propor também? Propor o seguinte, que tanto eu, o senhor e Zayka, a gente coloque caixinhas de pergunta, sabe, no Instagram, para que as pessoas façam, porque às vezes não dá tempo da gente, às vezes fica passando, que eu sei nem como é que Zayka consegue, às vezes fica passando aqui um monte de letrinha, a gente consegue ver todo mundo. A gente coloca lá assim, o que você gostaria de saber sobre hidrogênio, ozônio e ILIB, né?
E as pessoas vão colocando ali as suas perguntas, né? E a gente pode pegar e responder aqui, né? Trazer, porque vai gerando ali Eu sei que tem muita gente, sabe, doutor Davi, mas isso é legal, porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim, poxa, eu pergunto tantas vezes, vocês nunca me respondem, é porque às vezes passa que a gente nem vê, né? E às vezes lá na caixinha de pergunta, durante o dia a gente ainda consegue dar uma olhadinha e de repente responder. A Suzana fez outra pergunta aqui. Como fazer para melhorar a minha aparência? Suzana, eu espero que amanhã ou depois a gente consiga te mostrar. Tem um dispositivo de hidrogênio molecular que você evapora o hidrogênio no seu rosto, no seu pescoço. Então você já neutraliza os radicais livres na pele, melhorando a aparência, diminuindo o processo de envelhecimento. Olha, já tem hidrogênio, gente. Eu vou falar isso para vocês. Vai chegar no Brasil ainda, nem tem no Brasil. Você usa um óculos que vai jogar vapor de hidrogênio no seu olho para melhorar a qualidade, a capacidade anatômica do seu olho, sabe? Diminuir o envelhecimento, melhorar a sua visão. Então, a quantidade de terapias é justamente isso, neutralizar radical livre, aquele instrumento, aquela molécula que leva você ao envelhecimento. Você vai retardar esse processo. Suzana, a Suzana está falando que está passando por uma depressão profunda. Suzana, precisa buscar apoio profissional, primeira coisa. Não fique esperando, tá? Depressão não é uma brincadeira, é algo seríssimo. Nós te respeitamos muito. Busque apoio profissional e, conjuntamente com isso, busque apoio terapêutico, desparasite urgente, porque tem muitos casos de depressão que simplesmente acontecem por excesso de vermes, parasitas, vírus, fungos, bactérias no teu corpo. Se você já faz essa limpeza, vai ser bem mais fácil você superar traumas, dependências químicas, então precisa de apoio profissional. Suzana, por favor, busque apoio, tá bom? E se eu tivesse aí pertinho, Suzana, a gente ia pegar você e te ajudar de pertinho, mas tá longe, então busca alguém para te ouvir. Suzana, olha só, depressão, quando a gente fala em parasitas, aonde tem parasita, tem metais, tá? E eles são um dos principais fatores que levam à depressão. Não só a depressão, mas a mente acelerada também. E o déficit nutricional. Então, muita deficiência nutricional. A pandemia, ela nos mostrou isso, né? Nos mostrou o quão é sério essas questões. A gente está pagando um preço de muitos anos não cuidando do nosso corpo. Então, assim, depressão tem vários fatores, mas muitos deles vão partir dos parasitas, metais, deficiências nutricionais, e aí vem os traumas, as outras coisas que a gente vai trabalhar também. Mas é importante o acompanhamento. Sandra, claro que você pode usar o ozônio, o hidrogênio e a microscopia de campo claro. É que a gente está batendo na tecla de campo escuro por achar que a visão dela é mais fácil de você notar isso, tá? Mas o estresse oxidativo, com certeza você vai conseguir fazer no campo claro e bem provavelmente, eu não fiz isso ainda, tá? Vou dizer para você, fazer o hidrogênio e depois analisar de novo. Da mesma forma que a gente está vendo no campo escuro, é bem provável que você vê essa diferença, essa alteração no campo claro, tá bom? Principalmente com relação ao estresse oxidativo, né, doutor Davi? Mas eu já posso garantir que a imagem do campo escuro é muito melhor até de se analisar na questão do hidrogênio. Isso. A Júlia está falando aqui que tem um vermezinho grande. Júlia, não é só você não. Quase todo mundo tem. Só a bailarina que não tem, viu? Vou te contar aí. Que nem diz a Adriana Calcanhoto, só a bailarina que não tem. Então, precisa fazer essa desparasitação continuada, pelo menos 2 vezes ao ano ou a cada virada de estação, que é o mais correto, 4 vezes ao ano, bem feito. Mas se você nunca fez, comece devagar, comece com chás, com temperos, com uma melhoria na sua alimentação, com coco, que já vai ajudar a melhorar esse terreno. Vai aos pouquinhos, sementinha de abóbora,
né? Vai comendo coisas que vão ajudar o teu organismo a desparasitar e depois faça sim uma desparasitação com as tinturas, com as medicações orientadas por um médico, porque tem vermes grandes, pessoal, que eles causam doenças, por exemplo, como diabetes, como outras doenças que vocês não têm a mínima ideia. Eles não ficam parados no intestino, como eu já falei aqui antes, eles andam o corpo inteiro. Vocês já ouviram falar de parasitas no cérebro, não já? Então é uma prova que eles andam o corpo inteiro. Vocês querem isso? Não, então vamos limpar o corpo. Uma informação muito grande é que muitos antioxidantes, eles não atingem o cérebro como a gente gostaria, por não passar pela barreira hematoencefálica. E o hidrogênio molecular, ele não tem barreira, ele passa, ele penetra em tudo, certo? Ainda mais quando a gente faz o ILIB, que melhora a circulação, você dá acesso ao hidrogênio a todas as áreas do seu organismo. Olha a importância disso tudo, viu? Tem mais uma pergunta muito importante. Exato. A Lorena falou sobre a questão da desparasitação com medicações, né? Se eu entendi bem. Lorena, existem várias formas, tá? Vou citar algumas. A gente tem desparasitação por frequência, desparasitação com ozônio, desparasitação com enema de café. Então, existem tinturas. A química, a parte também é uma ferramenta, né? Desparasitação química. Porém, tem outras, viu? Não é só essa, não. Tem várias formas de parasitar. Tem vários tipos de vermes que pegam algumas medicações, outras medicações não. Bom, tem uma pergunta muito importante sobre o hidrogênio molecular. Temos 3 minutinhos. Rapidinho. Gente, e quando a pessoa é acometida por aquele vírus? Olha só, o hidrogênio molecular mata aquele vírus? Gente, o hidrogênio molecular, a intenção dele não é matar nada. A intenção dele é dar vida para o seu corpo. Se o seu corpo tem vida, oxigênio, energia, força, seu corpo vai combater qualquer tipo de invasor que entre ali no seu sistema. Não vai crescer. Então, você vai pegar? Pode até pegar, mas você não vai nem perceber. Não vai sentir, porque o teu corpo vai estar nutrido, com as defesas todas ativadas. Respondido? Isso aí. É isso aí. Vamos pedindo, né? Vamos lá para a gente salvar essa live. Amanhã é que horas, esse doutor Edson? Ó, eu falei você, mas nós somos guerreiros. Nós somos Eds, pelo amor de Deus. 10h15? 10h15. Bora. Doutor Davi, sabe por quê? Olha só. Eu dou aula, doutor Davi. E eu vou conseguir chegar a esse horário. Professor. E, que graça. assim, se vocês quiserem começando mais cedo, eu entro. Não, vamos começar. Vamos ver se a gente começa às 10 horas, você entra às 10h15. Tá bom. Gente, olha, eu agradeço muito aí a participação, o convite da Zaica, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutores. Deus abençoe muito vocês nesse dia tão especial. Obrigada por esse público lindo, enorme que está aqui com a gente. Compartilhem essa live. Muita gente nunca ouviu falar em hidrogênio molecular. Pesquisem, busquem artigos, entendam, multipliquem essa informação. Quanto mais gente sabendo, mais gente saudável e mais gente viva e com qualidade de vida. Beijo para vocês, Deus abençoe, muito obrigada. Até amanhã às 10h30, né, doutor? 10. Na verdade, 22h30, gente. Eu vou fazer o 22h15. 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 Combinadíssimo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigado, Zai. Obrigado, Davi.